começar até de uma maneira que vai assustar a pessoa que tá ouvindo. O eleitor não tá querendo nada. O eleitor desistiu do Brasil. A gente tá tendo que acordar o eleitor, porque as pessoas simplesmente estão deixando as coisas acontecerem. Veja, a gente tá vivendo hoje 2 dos maiores escândalos de corrupção da nossa história. O escândalo da INSS, que é uma roubalheira desenfreada, e o escândalo do Banco Master. Um pega basicamente o governo do PT e gente do Centrão, que é o INSS, e o do Master pega da direita à esquerda, incluindo o STF. E as pessoas estão amorfas, as pessoas estão sem energia. Eu rodei pelo Nordeste, né, e rodei Pernambuco, Rio Grande do Norte, rodei também o Ceará, e o que a gente percebe das pessoas é aquela aceitação, mas tem algum jeito de escapar do Comando Vermelho? Porque o Comando Vermelho está tomando as cidades do Nordeste aos montes. A gente percebe o pessoal do Sul, não, é contra o Lula, eu vou votar em alguém lá da família Bolsonaro. Eu falei, mas qual proposta o Flávio Bolsonaro tem aqui para vocês? Ele não é o Lula. É isso. As pessoas, elas, na verdade, perderam aquela angústia e até aquela vontade de sonhar em algo novo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque se a gente aceitar isso, a gente vai aceitar que o Brasil vai ser eternamente um país pobre, um país que você vai ser taxado até um nível de escravidão, que é o que está acontecendo com a gente. É um país que não tem perspectiva em participar de nenhuma decisão grande do mundo. Ou seja, a gente vê o noticiário, o Trump foi lá, meteu uma bomba no Irã, a Rússia está enfrentando a Ucrânia, a China está pensando em se expandir, a Índia mandou uma nave para o espaço. Ou seja, o mundo está acontecendo. E a gente tá aqui discutindo, sei lá, se o Vini Júnior vai fazer uma boa dupla de ataque pra Copa do Mundo, se a Virgínia é uma influenciadora boa ou não. As nossas discussões são discussões fúteis de uma dona de casa vendo um site de fofoca. E não, o Brasil era pra ser uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil tem território, economia e população pra estar sentado numa mesa com Rússia, Estados Unidos, China e Índia definindo o futuro do mundo. Só que hoje a gente não tá nessa situação. A gente tá numa situação humilhante, em que o Lula fica ali discutindo se vai dar um vale-gás pras pessoas, se vai pagar uma conta de energia elétrica. Isso é humilhante. Enquanto, não, agora o Bolsa Família foi bom. Aí eu vejo outro candidato que é o Flávio Bolsonaro. Veja, o Flávio Bolsonaro é amado aqui. Ele deve ter aqui nas pesquisas mais de 60% aqui no Paraná. Dito isso, ele tava falando como ele vai aumentar o Bolsa Família. Isso é um tema, poxa, que em tese a família dele deveria combater, era o discurso de direita, mas não tem. O discurso do Flávio Bolsonaro é vazio. Vazio como o discurso do Lula. E a gente tá todo mundo vazio por dentro. Quando você tá vazio e perde a vontade de sonhar ou de se indignar, é que você desistiu. E aí é a pior coisa que existe. O que você colocaria, então, de proposta e de ideia ou de iniciativa para talvez ir um pouco nessa contramão do assistencialismo? Vou dar um exemplo. É a receita mais óbvia de todas, mas não há resposta melhor do que o trabalho. O trabalho, ele edifica o homem. O trabalho, ele dá dignidade pro homem e, acima de tudo, o trabalho dá independência pro homem. Quando o homem, ele não tem mais um trabalho, ele depende que o governo dê uma grana pra ele. Primeiro que a grana não é do governo, a grana veio das outras pessoas que estão trabalhando e o governo só retirou delas e colocou num cartãozinho pra ele, o cartão do Bolsa Família. E segundo que ele fica dependente das vontades do governo. E, portanto, ele tem medo do governo. E uma pessoa que tem medo do governo não cobra o governo. E é isso que esse cara, que é o Lula e os apoiadores dele, fizeram no Nordeste. O Nordeste foi em grande parte escravizado. Eu fui no Nordeste, eu consigo falar com os jovens, porque os jovens eles querem uma vida diferente por lá. Mas as pessoas mais velhas não têm coragem, eles não ousam falar mal do Lula. Mesmo sendo assaltado no meio da rua e sabendo que o PT não tá fazendo nada contra eles. Então, o que a gente vai oferecer, de maneira clara? Um Brasil que tem que ter regras muito claras para trabalhar, leis que sejam amigas de quem empreende, quem trabalha e produz, criar uma agenda de competitividade. E aí, nos municípios que estão lotados de pessoas que vivem de assistencialismo, eu não vou fazer igual o Flávio Bolsonaro que falou que meu pai aumentou o Bolsa Família. Eu vou lá levar uma frente de trabalho. Então, se um sujeito homem, 25 anos, barba na cara, saudável, quer ir lá no CRAS pegar só um cartãozinho, ele não vai encontrar lá o cartão, ele vai encontrar um formulário para uma frente de trabalho para trabalhar com infraestrutura na região dele. Se ele quer, trabalha, vai ganhar até mais do que o Bolsa Família. Se não quiser, tchau e bênção, vai para casa. Vai roçar algo, vai vender algum serviço pro vizinho dele. Agora, criou-se no Brasil uma cultura horrível, que é o seguinte, o cara recebe um Bolsa Família, aí ele faz um bico uma semana, faz outro bico na outra semana, aí mora na casa da mãe que já recebe uma aposentadoria do governo, ou seja, cria um encostado. Assim como tem mulheres que são encostadas. Tinha dos casos de pessoas que realmente precisam, e existem pessoas que precisam, ninguém aqui é cruel e, às vezes tem uma mãe com 3 filhos, o pai abandonou, não paga a pensão, ela vai precisar de um auxílio, precisa alimentar essas crianças. E ninguém aqui é mau. Agora, uma mulher ou um homem formado, com idade pra trabalhar, fazendo conta de bico com Bolsa Família, eu não vou aceitar. E acho que a gente não deveria aceitar isso. E as frentes de trabalho vêm pra isso. O Roosevelt, nos Estados Unidos, dos anos 30, meteu essa. No meio da maior crise que eles tiveram, que foi a crise de 29, ele colocou frentes de trabalho e ele construiu a infraestrutura americana. Foram mais de 3 milhões de jovens trabalhando, isso nos anos 30,
Ou seja, 100 anos atrás. A gente não consegue fazer isso no Brasil? Poxa, acho que a gente consegue sim. Mudando agora um pouquinho de assunto, saindo da questão do assistencialismo e economia e passando agora para a criminalidade. Bom, Renan, eu estive visitando suas redes sociais, acompanhando um pouco da sua movimentação e vi bastante postagens relacionadas a projetos voltados para combater a criminalidade. E eu pergunto para você, bom, nós temos sempre, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições gerais, sempre há a figura política falando sobre como combater a criminalidade. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: por onde começar a combater a criminalidade? Qual é o primeiro passo? Perfeito. Na verdade, aqui no Paraná vocês têm vários políticos que são meio policiais e nós vamos botar a polícia pra pegar esses vagabundos. É sempre esse discurso, tá? Vocês vão pegar a polícia pra fazer o quê? Como, quando, onde, por quanto tempo vai ficar preso e se tem progressão de pena. E se o bandido é faccionado ou não. Essa é a discussão. Pois bem, o que eu tô propondo eu sou muito mais duro do que qualquer policial. Eu nunca fui policial, eu não atiro, só que eu estudei direito e eu estudei as melhores fórmulas, as mais rígidas pra enfrentar o crime organizado. E de maneira clara, a gente tem que aumentar as penas, acho que todo mundo concorda que as penas pro Brasil, especialmente pra crime violento, são muito baixas. Nós temos também que acabar com as mamatas que existem no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais, que faz com que um bandido que vai preso, aí ele tem uma progressão e volta pra rua. Quando o bandido é reincidente também, nós temos que aumentar muito a pena. Por quê? Porque a maior parte dos crimes são cometidos sempre pelas mesmas pessoas. Quando você puxa a ficha de um criminoso que tá roubando um carro, roubando um celular, aqui em Cascavel tem roubo de celular. As pessoas, por mais que seja uma cidade mais livre desse problema, aqui também tem. E quando você puxa a capivara do cara, o que você encontra? 3, 4 passagens. E é sempre isso, são as mesmas pessoas que cometem os mesmos crimes. O que a gente vai fazer? O cara apareceu, cometeu um crime, mão armada, falando em bom português, roubou teu celular, botou uma arma, apontou ela pra você, roubou teu celular, 10, 15 anos de cana sem progressão. Não vai ter ressocialização, não vai ter nada. E não é que ele te matou, ou não é que ele tirou você, ele só levou teu celular. Reincidiu, 40 anos de cana. Sem progressão, sem discussão. Vai ficar mofando na cadeia. Isso já vai alterar a dinâmica do criminoso, que ele vai pensar 10 mil vezes antes de cometer um crime. Só que agora a gente tem um outro problema no Brasil. A gente foi tão leniente, a gente deixou o problema se espalhar tanto, que agora a gente tem as facções criminosas. São organizações paramilitares, terroristas, bilionárias. Elas controlam 23 milhões de brasileiros e partes importantes do território brasileiro. Para enfrentar elas, a gente vai fazer duas coisas. Uma é colocar alguma coisa que chama direito penal do inimigo. Foi uma teoria criada na Alemanha nos anos 80 por um professor chamado Günther Jacobs. Inclusive vai escrever para nossa revista esse professor. O que ele explica para quem está nos ouvindo é bem claro. Quem não aceita as regras e as leis do Estado brasileiro e comete regularmente crime não aceitando as nossas leis, essa pessoa tem que ser tratada como um status especial. Ele é um inimigo. É diferente, olha só, um cara, por exemplo, que um dia, sei lá, você brigou com alguém no trânsito, você foi lá e deu um soco no cara. Você tá errado, você vai ser punido, só que você vai ter seu direito de defesa, tudo certinho. Agora, um cara que pertence a uma facção, que toma um território e quase que escraviza as pessoas que moram nesse território, ele não tem que ter o direito de defesa que você tem. Você é um cidadão, ele é um inimigo. O inimigo, que é um membro de uma facção criminosa, a lei pra ele tem que ser muito dura e muito rápida. E ele tem que ser buscado, preso, colocado na cadeia muito rápido. E essa facção criminosa tem que deixar de existir. Quem tem símbolo, por exemplo, uma tatuagem da facção, quem bota uma bandeira, quem coloca símbolo nas redes sociais, quem canta música disso tem que ser preso. Ponto. É uma guerra. É igual o Israel permitir que, sei lá, o Hamas faça um show de funk do Hamas em Tel Aviv. Ninguém vai aceitar uma coisa dessas. E não tem que aceitar mesmo. Então, a lei vai pegar esse tipo de gente, inclusive os colaboradores. E terceira coisa, decretar o estado de defesa. No primeiro dia, eu vendo o presidente da República, eu vou botar o Brasil em estado de defesa e eu vou entrar nas favelas. E o estado de defesa permite que a gente entre, inclusive na casa das pessoas, que é onde os criminosos se escondem. Vamos capturar criminoso por criminoso, liderança por liderança. Se reagir, vai tomar tiro. Se não reagir, vai ficar na cadeia pro resto da vida. E aí, em um ano, eu corto meu braço fora, eu faço aqui. Se a gente não faz o índice de mortalidade, a taxa de homicídio no Brasil, que hoje é de 22 a cada 100 mil habitantes, cair para menos de 8 a cada 100 mil habitantes, já no primeiro ano. A gente faz uma revolução. O número de assaltos despencar no Brasil. E aí as pessoas começarem a respirar e não precisar colocar isso filme no carro, esconder o celular, botar grade até na janela de casa. Toda casa hoje no Brasil tem muro. Você começa a ter um país mais livre. Não posso também deixar de perguntar para você, Renan, as suas considerações sobre o crédito ou descrédito das nossas instituições. Nos últimos anos, muito do comportamento tanto da classe política e da classe judiciária, tem sido bastante questionada. E nos últimos meses, diante dos gravíssimos escândalos, inclusive envolvendo nomes tanto da classe política, mas também do Poder Judiciário, isso tem feito com que a população, claro, observe isso até buscando alguma forma de tentar
pensar um Brasil que seja diferente disso. E aí eu pergunto para o pré-candidato à República, Renan Santos, sobre os recentes escândalos e sobre a questão posicionamento do Poder Judiciário. A conduta de Alexandre de Moraes e de outros ministros, eles devem estar lá, devem continuar lá, cumprindo suas funções, cumprindo as suas posições, ou no entendimento do Renan, devem ser retirados, devem ser depostos? Eles precisam imediatamente ser depostos das suas posições. O Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, estou falando nominalmente dos dois, e isso porque ainda não pegaram outros. Eles claramente estão envolvidos no escândalo do Banco Master. E não adianta o Alexandre de Moraes ficar fingindo. Ele disse que primeiro não havia o contrato da esposa dele com o banco. Foi demonstrado depois, ela já reconheceu que houve. Depois ele falou que não havia as conversas. Agora estão claras. Agora descobriram, inclusive, viagens conjuntas dele pra tomar uísque e depois foi pra Trancoso, pra não sei o que, pra conversar. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes cruzou uma linha que não se cruza. E é uma linha do tráfico de influência. Vamos dar nome aos bois. O Dias Toffoli foi sócio aqui no Taiaiá, da turma do Banco Master, da turma da JBS Friboi. Isso tem nome também. E eles têm que ser afastados. E se o Senado brasileiro fosse probo e tivesse homem de verdade, eles estariam sendo afastados. Há um homem de verdade lá. O senador Alessandro Vieira está convocando, está levantando assinaturas, mas o Senado de direita que falam é um Senado medroso, sejamos honestos, um Senado muito medroso. Paralelamente a isso, essa descrença que as pessoas estão na política, que é verdadeira, se dá também porque as pessoas elegem, em grande medida, políticos muito corruptos que chegam lá e cometem crimes. E isso vai da esquerda à direita. Eu entendo, saiu uma pesquisa Quest agora e mostram que, por exemplo, o escândalo do Banco Master já começou a colar no Lula e colou no STF. As pessoas, que bom, porque o Lula e o STF tem a ver com isso. Legal, também acho. Mas não se esqueça que às vezes o político que você gosta de votar tem a ver com o assunto também. A direita também está envolvida. E a direita não liga para o assunto corrupção. E o problema de você não ligar no assunto corrupção é que no começo você parece esperto. Olha só, a política é desse jeito, né? O Bolsonaro é pragmático. Legal. Ele parecia pragmático no começo, salvou o filho dele lá da rachadinha. Depois ele teve que entregar o governo inteiro pro Centrão. Aí o Centrão pintou e bordou e roubou. Depois ele perdeu a eleição por conta dos erros que ele cometeu que envolviam colocar o Centrão no governo. Então, não imaginem que a esperteza em aceitar um corrupto, ela não vai te cobrar um preço no final. Ela cobra. Ela cobra. E nós precisamos de homens probos para poder, agora nesse momento que o STF tá tomado de roubalheira, apontarem pro rei e o rei tá nu. Só que não é todo mundo que tá fazendo isso. Nós estamos. Dos presidenciáveis, eu vou ser justo, o Zema lá de Minas Gerais falou. Eu vi o Flávio Bolsonaro e o Ratinho tergiversarem de uma maneira ridícula. Ridícula. Quer dizer, o Flávio fica lá, a galera vai pra frente de quartel, todo brabão, mas na hora de enfrentar ele sai de fininho. Eu acho isso vergonhoso. Uma pergunta eu acho que é muito mais reflexiva do que necessariamente uma resposta mais prática e simples. O Brasil tem salvação? Uau, essa pergunta é clara. Eu falo para as pessoas, um lema nosso é o futuro é glorioso. Porque o futuro realmente pode ser muito glorioso. O Brasil, a situação do Brasil não é que ele pode ser salvo de ser um país ruim. O Brasil tem potencial para ser um dos 5 maiores países do mundo. A gente está falando de uma nação que pode mandar no mundo nos próximos 100, 200 anos, junto com outras nações importantes. Agora, o Brasil pensa muito pequeno. As elites brasileiras elas querem apenas roubar. As elites brasileiras não apenas não olham para os problemas da população mais humilde. Ela vê o Brasil apenas como um fazendão que ela explora, tira a grana dela, põe no bolso. Que é essa elite política, elite judiciária, elite financeira também, tá? E aí a elite não consegue imaginar a solução. O desesperador é o seguinte. Imagina a Índia. A Índia é um país que tem mais problemas sociais que o Brasil. A China é um país que tinha mais problemas sociais que o Brasil. Agora, a elite chinesa e a elite indiana são definitivamente muito melhores do que a elite brasileira. E mesmo com países mais complicados, eles conseguiram colocar esses países numa posição melhor que a do Brasil. O Brasil, eu tô rodando o Paraná, tem espaços do Brasil, tem pedaços do Brasil que estão indo muito bem, que se o Estado não sabotasse, estariam voando. O Paraná, eu vi que a região de Cascavel cresceu 12% recentemente. O Paraná era para estar estourando em termos de infraestrutura. Estrada para escoar, ferrovia para escoar a produção. Agora a ferrovia que passa aqui é uma vergonha. Tem trechos que ela anda 10 km por hora. A estrada é uma porcaria. Então a gente se sabota, a gente pensa pequeno, a gente nunca pensa no futuro. Para ter um futuro melhor e para não ser um lugar que, vamos dizer, a gente discute se tem salvação ou não, nós precisamos fazer uma coisa, que tem a ver com todas as perguntas que você me fez. Trocar a elite brasileira. Não é que, tem que não ter elite. Não, todo lugar tem elite. Nós temos que trocar a elite brasileira. Tem que sair esses mesmos exploradores, esses mesmos vagabundos, os bandidos que controlam a gente, e tem que entrar gente muito inteligente, porque a inteligência é a matéria-prima mais importante que existe. E 2, com um caráter muito correto, assim, seriedade e compromisso,
tá? Que são coisas únicas. Quando você é inteligente, você tem caráter, você faz as coisas certas e você faz as coisas certas direito. E é isso que a gente precisa aqui. Não é muito. Se você tiver gente decente e inteligente nas posições de poder, o Brasil vai andar. É impossível não andar. Tá? O potencial é enorme. Renan, você é contra ou a favor a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro? Eu acho que essas pessoas mereciam julgamentos individualizados para todos eles. As pessoas tiveram processos, inquéritos, inclusive audiências coletivas. E há casos de injustiças, ainda que eu ache que aquelas pessoas cometeram crime. Eu falo pro eleitor do Bolsonaro. Tem pessoas aqui da região que foram presas ali, né? O que eu falo pro eleitor do Bolsonaro disso é o seguinte: se aquelas pessoas estivessem de vermelho, com uma bandeira do MST, entrando no STF, entrando na Câmara dos Deputados, entrando no Palácio do Planalto, vocês falarem o quê? Que o Brasil está vendo uma Venezuela, que aquilo era um golpe de Estado. Então não vamos ter dois pesos, duas medidas. Aquelas pessoas cometeram crimes. E a gente sabe que aquelas pessoas queriam uma intervenção militar. Então ficam vendendo uma mentira que aquelas pessoas, na verdade, elas estavam só protestando. Mentira, ninguém protesta quebrando tudo, entrando dentro dos palácios. Eu protestei, eu fiz as maiores manifestações da história do Brasil, eu nunca precisei fazer isso. Eles fizeram. Porque eles foram levados a erro pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos, enquanto aquelas pessoas estavam cometendo aquele crime. Ele não mandou essas pessoas recuarem. Ele podia falar, vai todo mundo pra casa. Ó, eu vou enfrentar as consequências, eu vou enfrentar o Alexandre de Moraes, eu vou fazer o que for. Deixa comigo, porque é o que um líder faz. O líder corre o risco. O Bolsonaro deixou aquelas pessoas errarem, fizeram lavagem cerebral com aquelas pessoas e elas cometeram crimes. Agora, as penas são proporcionais? Não. O julgamento que elas tiveram foi justo? Não. Então, as penas precisam ser revistas. O caso do Bolsonaro é o seguinte, ele cometeu os crimes dele também. O Bolsonaro tramou o que ele tramou. Não adianta negar, as provas estão todas lá, todas as conversas, todo o material. Agora, o julgamento que ele teve foi dentro de um processo correto e justo como foi o do Lula? Não. Então o que a gente tem aqui é uma situação em que materialmente o cara cometeu um crime, mas formalmente o julgamento foi injusto. Então todo mundo pode ficar alegando o que quiser aqui. Eu não anistiaria o Bolsonaro totalmente. Eu acho que você pode mitigar parte da pena dele, porque o processo em si é injusto. Dito isso, aquelas pessoas, as unidades que tiveram com aquelas pessoas que cometeram os crimes, quem não cometeu, quem não participou de invasão, como tem gente que tá presa que não invadiu o prédio público, tem que ser imediatamente solta e as penas têm que ser reduzidas, porque a gente vive num país bizarro em que as pessoas que cometeram esses crimes, que são crimes, vão ficar mais tempo na cadeia do que cara que assaltou, estuprou e matou. Para finalizarmos a nossa conversa, Renan, muito embora isso ainda esteja cedo para perguntar, mas acho que alguma projeção talvez você já consiga fazer. Certamente você busca passar pelo primeiro turno, chegar ao segundo, enfim, e certamente vai trabalhar e buscar a sua vitória. Mas se eventualmente você não passa para o segundo turno e tivermos outros nomes disputando a presidência da República, o Partido Missão, o Renan Santos, vai sair em apoio de alguém? Quando os portugueses, né, os descobridores, os bravadeiros conquistadores, eles entravam no navio e iam pro mar, eles morriam no caminho ou chegavam nas Américas, chegaram na África, chegaram na Índia. Eles não pensavam, e se não der certo? Eu tô pegando meu barco, eu tô entrando pra disputa, eu não vou pensar em nenhuma hipótese, em nada além da vitória. Eu vou trabalhar até o fim pra vitória. Eu não vou me conformar, eu não entrei pra fazer acordo. Quem gosta de fazer esses acordos é quem acaba se vendendo e ganhando dinheiro. A mala preta vem nisso, eu boto uma candidatura aqui, não, pode ser que eu apoie fulano. Eu não faço isso. Eu vou entrar pra ganhar. E não tô afim de mala preta, não tô afim de ser comprado por ninguém, porque óbvio que a tua pergunta é uma pergunta honesta, é uma pergunta de quem faz análise política, mas a política ela pensa de outra maneira, a política tá pensando em como me comprar, e eu tô avisando pra política que eu não tô à venda. Para mais, siga, curte e compartilha.